Começando mais uma edição do podcast Carneiro e Mafuz, eu sou Fernando Rudnick, estou ao lado aqui das feras Augusto Mafuz e Carneiro Neto para a gente debater mais uma rodada do Brasileirão. O Atlético venceu o América e o Curitiba joga hoje contra o Santos fora de casa. Mas antes, claro, aqueles recadinhos básicos. Se você não conhece 1-2 Esportes, não está inscrito ainda, se inscreva, ative as notificações para você sempre ficar ligado nos nossos vídeos aqui, dos podcasts do Carneiro Mafuz e nos outros podcasts também. Claro, faça o programa com a gente, mande aí o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, a gente lê todos e leva eles em consideração, claro. E também, se você quer fazer o seu próprio podcast, quer começar o seu projeto, estamos aqui no Estúdio Cristal Podcast, nosso parceiro aqui no Carneiro Mafuz. Vai aparecer aí na tela o QR Code para você conhecer, apontar a câmera e conhecer mais sobre o Estúdio Cristal Podcast, que tem toda a qualidade aí em serviços e tecnologia nos equipamentos para você fazer o seu projeto de podcast. Mas vamos lá para o que interessa. O Atlético venceu de virada o América, 10ª virada do Atlético na temporada. Foi obrigação ou vocês viram aí uma qualidade, uma melhora depois aí da vitória do Grêmio, empate com o Botafogo? Como que vocês analisam aí essa vitória do Atlético? Começando aí, Carneiro. Olha, a vitória do Atlético foi consequência do papelão que o time fez no Atletiba. Houve muita cobrança interna, externa, a torcida não gostou e houve um aperto, na verdade. Daí o Atlético conseguiu bons resultados, mas ele continua com essa marca da irregularidade, vamos dizer assim, para usar um termo bem simples e comum. Por quê? Vejamos, se o Atlético, pelo que ele tem mostrado, com essa invencibilidade na Liga Arena, com essa capacidade que ele tem de colher resultados bons fora de casa, com essas viradas que ele obtém, eu acho que se o Atlético tivesse um projeto melhor elaborado, um departamento de futebol mais competente na sua gestão, ele estaria disputando o título, porque o Botafogo disparou no primeiro turno e ninguém encostou, né? O próprio Bragantino perdeu e deixou o Botafogo com mais oxigênio. Se bem que o Palmeiras, o Flamengo ameaçam, mas dificilmente encostarão. Mas ficando na análise do Furacão, basta olhar os jogos. O Atlético tem capacidade, ele fez um excelente primeiro tempo com o Grêmio e ganhou. Fez um bom jogo, né, com o Botafogo, uma boa apresentação, empatou, poderia ter vencido. E na partida com o América Mineiro, o Atlético fez um primeiro tempo exuberante, né? Poderia ter realmente feito o que fez, o placar de 3-1. Mas daí vem os detalhes, né? Ele tomou o primeiro gol antes de fazer. Então vem as deficiências defensivas, a meia cancha, o segundo tempo, por exemplo, ele foi encurralado pelo América, aí vem as deficiências. Mas isso nós podemos analisar, né, Mafuz, com um pouco mais de profundidade na sequência, porque agora fica aquilo, o objetivo é a Libertadores, e pelo jeito vai conseguir, né? Eu não concordo com você. Eu acho que o Atlético, ele fez um jogo como todos os que estão disputando uma vaga pela Libertadores fizeram e estão fazendo. Há nessa altura do campeonato, eu li e reli a autobiografia do Cruyff. Ele, a certa altura, quando ele explica a continuidade de um projeto, de um time de futebol, ele trata da descontinuidade. Chega um momento que um time fica desestabilizado. No campeonato não ocorre diferente num campeonato de pontos corridos. Há esta variação de humor, esta variação de conduta, esta variação de comportamento. É evidente, aí eu concordo, que os jogadores se sentiram um pouco pressionados pela derrota para o Curitiba, e tanto que o Mário Celso Petralha, que não era para retornar agora, assumiu porque ele viu que faltava uma referência de comando dentro do clube. Ele surgiu como uma espécie de Alcide
não é mesmo? E coincidência ou não, o time voltou a ganhar, voltou a somar pontos. De 9 pontos, ganhou 7. O que eu quero dizer é o seguinte, neste momento, Carneiro, o que vale é o resultado. Mas isso sempre foi. Não, mas definitivamente. Agora, você não pode ser analista de resultado. Mas eu sou. Pois é, mas eu analiso diferente. Por exemplo, nós mesmos aqui, né, desde o primeiro programa que nós gravamos... Agora, que falta o projeto, falta. Desde o primeiro programa que nós gravamos, nós criticamos a ausência de comando no futebol do Atlético. Exatamente. Então foi preciso o Mário Celso Petralha adoentado, em recuperação, ninguém sabe exatamente, e também pouco importa, o mais importante é que ele está aí, e pelo menos se manifestou e deu resultado. Mas se tivesse havido isso antes, o Atlético estaria disputando o título brasileiro. Concordo sim, com você. Porque não tem um time super melhor que o Atlético. Tem o Botafogo, levou um calorão lá no Engenhão, até apagar a luz. Agora, como é que faz para você administrar um grupo como o do Atlético? Tem dificuldade. Por exemplo, o Thiago Heleno. Se ele tivesse caído antes, o América não faria o gol. Ele demorou tanto que ele só caiu depois que o América fez o gol. Quer dizer, um jogador experiente faz um papelão desse. Então o Atlético tem muitos problemas. O Atlético tem que ter um supervisor de futebol, eles chamam de CEO, sei lá, ou diretor de futebol. O Atlético tem que ter uma estrutura de futebol muito boa, além dos profissionais contratados aí a peso de ouro. O Alexandre Matos e outros, o técnico, etc. Por quê? Porque tem que ter gente que entenda de futebol para conversar com esse pessoal, gente. Porque o elenco do Atlético é rigorosamente igual, um pouco mais, um pouco menos que os demais. Eu concordo absolutamente com tudo que você fala, é minha opinião também. Falta comando no futebol, falta projeto no futebol e não é de hoje. Tudo que é elaborado no início do ano, em um mês, desmancha. Isso vem acontecendo nos últimos anos. Mas hoje nós estamos discutindo o momento. E o momento é essa variação e tem que ser absorvido. Agora, tem um detalhe aí que eu acho importante. O Wesley Carvalho conhece muito futebol. Se veja o que ele fez com o Coelho. O Coelho era um ponto esquerdo, né? Mal, não rendia o esperado. De repente ele improvisou primeiro o Canóbio como ala direito e depois o Coelho. Ontem só faltaram chamar o Coelho de Djalma Santos no final da noite. Porque realmente ele se adaptou. Você veja como é, o futebol não é uma ciência exata. O futebol requer, além do conhecimento, inteligência, experiência, vivência, entendeu? Outro aspecto na partida de ontem, que houve bons destaques, sem dúvida alguma, né? A jogada do Canóbio no gol do Pablo, o Eric oportunista, tanto para o bem como para o mal. O Coelho deu o passe. Ele também fez um gol bonito contra, né? No jogo do Flamengo. Coelho, perfeito. Agora, o Zambelli, Zappelli, foi muito mal ontem. Vê como é que é futebol. A hora que o menino podia deitar e rolar, ele foi mal. E tinha ido muito bem contra o Botafogo. Teve, inclusive, no segundo tempo, uma jogada que o Coelho deu uma arrancada, tirou do zagueiro, botou pra frente, fez o cruzamento, a bola sobrou pro Zappelli fazer o gol vazio, ele chutou por fora. E por incrível que pareça, o Rômulo apareceu bem. Ele que foi mal lá com o Botafogo, no pouco que jogou. Então o futebol é isso. O futebol tem muito de como diz o Mafuz, aliás, ele pegou bem essa análise do livro do Cruyff, né? Você tem que ouvir os gênios, né? Amanhã esperamos que o Zidane faça a mesma coisa, ou outros, enfim, que foram craques, o Rivaldo, né? Para mim, um dos melhores armadores de todos os tempos. Também não vou esperar muito do Ronaldinho Gaúcho, do Romário e do Ronaldo Fenômeno. Também exigir que eles façam um livro, né? Também não. Agora, isso é importante, viu? Você saber o pensamento de quem foi gênio no futebol. Isso também agrega cultura futebolística nos profissionais. Só para a gente elencar aqui, empates em casa, né? Palmeiras 2-2, Cruzeiro 3-3. Fluminense 2-2, Atlético Mineiro 1-1 e Bragantino 1-1. Se ganhar 2 desses jogos aí, já estava em segundo lugar. Mas se os outros também ganham nessa situação, é condição. No futebol não tem mais condição no futebol atual. É tudo tão igual
que as situações condicionadas, elas não existem mais. Mas o Atlético teve casos bem característicos de deficiência e pontuais. As eliminações dele da Copa do Brasil pelo Flamengo, num jogo que ele teve muito mais presença técnica e tática. Né? O gol contra do Eric e depois um segundo gol. O Flamengo deu 4 finalizações e fez 2 gols. O Atlético teve 28 finalizações e não fez nenhum. Isso é problema. Tinha que ter sido averiguado lá, não foi. Aí vem o Bolívar. Né? Uma apresentação na Bolívia que começou bem, fez o gol e daí se entregou por bem. Muito bom. Chega na segunda partida, não teve capacidade de ganhar do Bolívar, que é um time fraquíssimo, tecnicamente. Então esse equilíbrio, como a FU se refere no Campeonato Brasileiro, é real. Mas na Libertadores não foi, porque o Bolívar estaria disputando entre os últimos no Campeonato Brasileiro. Aí o Atlético perde 2 oportunidades em 2 competições rentáveis, títulos importantes, e vem no Brasileiro e não se prepara para ser campeão. Nunca passou pela cabeça de ninguém. Do Petralha ao Coelho, ex-ponta esquerda, não passou na cabeça de ninguém que o Furacão podia ser campeão brasileiro. Isso é lamentável. Isso é uma cobrança que o torcedor tem que fazer. Nos últimos 2 anos, essa foi a cultura pregada pelo senhor Luiz Felipe Scolari, que é homem do mata-mata. Entendeu? Agora, já que estamos falando do que aconteceu e do que precisa para o Atlético no futuro, então está no momento do Atlético começar a pensar em 2024. Quer dizer, vai ficar o técnico, entendo que deva ficar. Quem vai comandar o futebol? Eu ouvi um burburinho. Bom, eu não vou falar. A burburinho é bom, Mafuz. Não, vamos Só deixar. Você tomou sonrisal antes do programa? Está leve. Ai. Bom, já que o burburinho vai ficar só no burburinho, Carneiro... Não, é que estão comentando da possibilidade de um grande jornalista ser convidado. Um jornalista de São Paulo. Da ESPN, chama-se Paulo Calçade. E eu aplaudiria. Para trabalhar no futebol? No futebol. Seria uma ideia. Mas já houve essa ideia lá no passado. Mas ele é muito bom. Não conheço, assim. Mas Eu ouço os comentários e acho equilibrado. Só ouvi-lo, você acha que é um desperdício o Paulo Calçade ficar trabalhando em televisão. E nós dois, Mafuz? Não é um desperdício? Quantos títulos nós podíamos ter ganho? Imagina, Carneiro e Mafuz. Se nós tivéssemos nos profissionalizado Não, eu não. Com esse bando de enganador, Não, Carneiro, eu não. É outra coisa. Falar aqui é uma coisa. Lá é outra. Mas eu conheço bem como é que é. Bom. Às vezes me dá um arrependimento de criticar presidente e ex-presidente de clube. Deve ser terrível sentar numa cadeira de presidente de clube. Nossa, como o Mafuz está hoje. Santo súbito, Mafuz. Mas não. É pressão, né? É pressão de torcida, de tudo que é lado é pressão. Mas claro que tem pressão, amigos. Nós tínhamos pressão na cabine de transmissão. Vai transmitir Atletiba no meio da torcida do Curitiba. Vai transmitir no Dorival de Brito. E a torcida lá embaixo xingando. E o Mafuz, em vez de sair do estádio, subia para a cabine. E a torcida correndo atrás dele. Vá transmitir jogo na Baixada. E o Atlético tomando de 4 do Colorado. Aí o Ziquita empata o jogo. Acho que é mais pressão que isso. Enfim. Só pra gente fechar o assunto do jogo de ontem do Atlético. Foram 12 gols tomados nos últimos 10 jogos. Foram 8 jogos apenas sem levar a gol nesse Brasileirão. Tomou 2 gols do Lanterna, né? Essa defesa aí não preocupa aí pra frente? Como que é? Mas também é a mesma coisa. Quanto tempo nós estamos falando? Mas está preocupando há 10 anos. Mas eles não conseguem. Aí que eu digo, isso é incompetência do treinador, do auxiliar, sei lá quem. Eles não conseguem corrigir. Por exemplo, o Atlético tem uma deficiência de meio de campo, de combate, né, de marcação. Porque é fácil criticar a zaga, né? Por que saiu o primeiro gol do América Mineiro? O cara acertou um chute de longe. Mas por quê? Porque houve uma rebatida mal feita da zaga, ninguém da primeira linha... Teve espaço. Claro, o sujeito pegou e matou para lá. Como foi o gol do Vitor Bueno, a favor do Atlético. O jogador naquela faixa, ele tem que ter o combate, amigo.
O meio-campista, o volante, o primeiro, o segundo, existem para isso. O Atlético tem uma deficiência de zaga. Ontem ele tomou o gol de novo, o famoso gol cruzadinho. Bola aérea. Claro, a bola aérea. Se pegou aí esses gols que o Atlético sofreu, veja o percentual de bolas alçadas sobre a área. Mas vem Deve cá, dar 60%, 70%. eu não sei, eu não entendo. Você tá exigindo a perfeição, Carneiro? Não, Mas espera aí, o Atlético... eu acho que o Atlético precisava lutar para ser campeão. Ah, bom, mas Como eu o Curitiba também acho. deve Não, lutar para não cair de novo. eu já entendo que o Atlético não deveria lutar para ser campeão. Eu já entendo que chegou e está passando a hora do Atlético ser bicampeão do Brasil. Está se perdendo tempo. Mas é isso que eu estou falando. É isso aí. Ser campeão brasileiro, Agora, ganhar uma Libertadores, daí ele coroa, né? Aí sim seria o último tijolo. Ah, gostou, é? Sei do título. A coluna do Mafuz, depois a gente entra nesse assunto aí, que é a Arena da Baixada, finalização de todos os problemas. Mas antes, o Atlético agora vai ter um mini campeonato paulista. Vai jogar domingo contra o São Paulo, depois vai jogar contra o Corinthians fora e Palmeiras fora. Ontem, o Dorival Júnior, né, técnico do São Paulo, deu uma entrevista coletiva depois da goleada sofrida diante do Palmeiras 5-0. Perguntaram para ele sobre grama sintética, o gramado sintético do Palmeiras. Ele disse que é desigual jogar numa grama sintética para um time que não tem esse tipo de piso. Ele citou que na Holanda foi proibido gramado sintético. Ele falou, devem ter percebido alguma coisa negativa para ter proibido. E ele citou, né, fez aquele meia-culpa, disse que já foi beneficiado por ter treinado um clube, né, o Atlético, em 2020, que tem esse gramado sintético. Quero ouvir vocês sobre essa situação que parece que sempre volta à tona aí de uma maneira, quando parece que já está definido, aceitamos o gramado sintético, sempre volta à tona. O que vocês têm a falar aí sobre essa declaração? Muito feliz, principalmente por um técnico, partindo de um técnico que havia saído de um campo em que o time dele, por erro do treinador, tomou de 5-0. Não tinha autoridade moral, ética e esportiva para naquele momento fazer crítica. Ele poderia até, num outro ambiente, expor essa opinião dele, né? Poderia até apresentar razões que justificassem essa opinião dele. Mas a partir do momento que ele faz crítica de gramado sintético depois de tomar de 5-0, muito feliz o Dorival Júnior. E aí, Carneiro? Não há nada mais a acrescentar. Muito infeliz, totalmente. O time do São Paulo foi ridículo. O goleiro do São Paulo pediu para tomar os gols, os 2, 3 primeiros. Tomou um, foi anulado. Depois, um time desorganizado, uma bagunça a zaga do São Paulo. Eu acho que o Dorival Júnior deveria ter passado batido desse tema, até porque é um tema superado. E na Holanda se proibiram a grama sintética porque estava caindo o salto dos tamancos. Só pode ser isso. Porque a grama sintética está comprovadamente... Aprovada pela FIFA, claro, né? Não tem o que discutir. A não ser que algum jogador queira experimentar a grama no final do jogo e faz mal pro dente. Ele pensa que é fio dental. Só que tem o seguinte, foi feito um levantamento, tem muitos colegas que agora se dedicam a fazer estatísticas de tudo. Os grandes jogos estão sendo em grama sintética, interessante. Futebol brasileiro. Os jogos mais emocionantes. Os mais emocionantes. Por quê? Porque a bola corre mais. A bola rola, não tem Não buraco. quero justificar dizer que é bom. Eu não jogo. Eu não tenho capacidade técnica para analisar se é bom ou não. Mas são fatores que contrariam aqueles que censuram a existência, o uso de grama sintética. E, pessoal, a grama sintética aqui da Arena está desde 2016. A do Palmeiras deve ter começado ali por 2020. Tem tempo já para o pessoal se acostumar. Olha, eu joguei muito futebol de salão na juventude. Era cancha de cimento e às vezes de madeira. E jogamos futebol de campo, né? Tanto de pelada, nos clubes aí, e no gramado mesmo, né? E o gramado, naquele tempo, não era bem cuidado. Pelo contrário,
grama rala e chovia, virava um lamaçal. E a gente jogava. E todo mundo jogava, e todo mundo cumpria as suas obrigações, e ninguém reclamava. Agora que melhorou, que ficou tudo, o material esportivo melhor. Né? A camisa chovia, pesava 2 quilos. A bola mesmo, A né? bola, você ia cabecear, parece que a cabeça ia entrar para dentro. Né? Um capotão, lembra, Mafuz? Nosso tempo de guria, a bola ia, ninguém queria cabecear, todo mundo... Aí um menino como a gente, no juvenil, bater corner, era um negócio complicado botar a bola na área, a gente conseguia. Agora vem esses caras ganhando milhões, treinador, jogador, falar mal da grama sintética. Depois de tomar de 5. Me poupe, me poupe. Não, e qual foi o jogo anterior do São Paulo que ele perdeu pro Cuiabá? Deixa eu Ele ver tomou aqui. aí de 2-0, coisa parecida, ou do checar Goiás. aqui, mas ele tinha... Ele criticou o árbitro. Aham. Né? Esse Abel Ferreira tá fazendo escola aí. Vou checar aqui, então, esse jogo. Não aqui. precisa. Passe batido. Passe batido, ele criticou o árbitro. O jogo anterior do São Paulo, ele venceu do Grêmio, mas antes ele tinha perdido, né? Foi o jogo Pode do já São Paulo estar... com o Goiás, perdeu 2-0 do Pois Goiás. Pois é o próximo adversário do Atlético. Do Atlético, o São Paulo. em grama sintética. São Paulo, na grama sintética. O jogo vai ser na Liga Arena. Arena. Eu tenho Liga saudade do meu tempo de Será que ele vai repórter, criticar viu? de volta ou não? Vamos ver, depende do resultado. Eu tenho saudade do meu tempo de repórter. Eu vejo essas entrevistas coletivas aí. Nossa senhora, é daí que eu lembro de quanto eu era bom como repórter. Sim, Ai, ai. ganhou várias vezes o Corujinha. O que era o Corujinha? Era um troféu do estado do Paraná. Do estado, Corujinha. Luiz Augusto Xavier Aí comandava. tinha chuteiras de ouro. É, E tinha a Sônia Nasser. Sônia Nasser. E a gente ganhava. Eu como narrador, o Mafuz como repórter. E como comentarista, quando dava para o Mafuz, os caras diziam, meu Deus, como tem gente mal-humorada, como é que pode? Porque o Mafuz era um crítico mordaz, né? Mas era super inteligente. Agora, o Mafuz como repórter não existiu. Ele chegava para o treinador no intervalo, o Atlético perdendo o jogo, ele chegou para o Geraldino. Ô, Geraldino, você vai pedir demissão agora ou lá no vestiário só? Ai, ai. O Atlético perdia pro Campo Grande. Se queria que eu ficasse calmo. 2-0. Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Olha, quer passear lá, Mafuz? Eu tenho uma passagem para a zona oeste do Rio e uma para Gaza. Você escolhe. Mas é o folclore, né? Que Carneiro e Mafuz, você só encontra aqui, nesse podcast, esse folclore do futebol. Tava perdendo pro Campo Grande. Mas vamos falar de outro assunto que o Mafuz domina, né? Que é o direito também. E agora, finalmente, se encerrou o assunto da reforma da Arena da Baixada, o pagamento, o acordo que Prefeitura, Atlético e Governo do Estado tinham firmado lá em julho, agora foi homologado pelo TJ, Tribunal de Justiça, e acabou. O Atlético vai pagar ao todo 186 milhões, foram 50 já num Pix que ele pagou. Como saldo, né? Na como verdade é saldo. saldo. Isso, ele pagou 50 milhões já de entrada, tem mais 136 milhões que ele vai pagar em 15 anos, mais aí os juros dessa negociação. E o Estado vai pagar a parte dele e Prefeitura também, 75 milhões cada. E agora está definido. Eu vou falar um negócio que eu estou engasgado aqui. E nunca falei e nunca escrevi. O Atlético está resolvido, dentro da lei, mas o Atlético caiu no conto do Vigário, e o Vigário na época se chamava Beto Rich. Beto Rich. Autorizou a Petralha que o Atlético pegasse 30 milhões, 50 milhões na Paraná Fomento, hipotecou tudo, o Atlético teve que hipotecar tudo, garantia, e depois essa dívida, depois ele saiu do governo, não resolveu o problema, resultado, virou uma bola de neve, chegou a R$1 bilhão, e o Atlético mostrou que é muito forte através dos seus homens, dos seus torcedores, para enfrentar uma situação muito difícil como enfrentou. Família do Atlético, a partir do Mário Celso Petralha, está de parabéns. Não está devendo obrigação, não está devendo gratidão, não está devendo dinheiro para ninguém dessa construção.
Ao contrário, se colocar na ponta do lápis, o Atlético saiu no prejuízo em razão do acordo feito. De qualquer maneira, está resolvido e o Atlético está de parabéns, tem um estádio e que já tem recursos para pagar o novo financiamento. Foi uma operação casada com a Liga, então já não é uma questão que preocupe as futuras gerações do Clube Atlético Paranaense. Mas é um tema, né, Mafuz, que chegou a assustar, né? Por causa das penhoras aí do. Não, é evidente. Tinha 1 bilhão aí de passivo. É evidente, por causa da pressão política. E na justiça, principalmente na justiça fazendária, é igual a justiça do trabalho. Existe o juiz patronal e o juiz do empregado. Na justiça, na vara da fazenda, existe o juiz fazendário e aquele que é neutro mesmo. Então, você fica... O direito, o fato que devem prevalecer no processo, fica sujeito a esse tipo de coisa. Mas, felizmente, foi resolvido. É o último tijolo, como escreveu Mafuz, É o último Carneiro? tijolo. Está colocado Mas o Tribunal de Justiça do Paraná foi sábio no julgamento, os desembargadores, nesse último recurso, foram competentes, sérios. O relator foi o desembargador Luiz César Nicolau, daí tem o... Ayrton Lee Ayrton Lee e o Gabardo, e o Luiz Carlos Gabardo. Que é Coxa Branca. Coxa Branca não perde jogo. Eu sou suspeito que os três são meus amigos. Trabalhei, inclusive, com o doutor Nicolau no fórum em Ponta Grossa, né, na comarca. O voto dele foi uma coisa Mas brilhante. eu gosto de enaltecer quando há seriedade e a justiça se faz com lisura. Mas o Atlético Paranaense está de parabéns, foi uma grande vitória. Aí que eu digo, o Mário Celso Petralha fez o seu trabalho, por isso que eu acho que o artigo do Mafuz foi muito pertinente. O título Último Tijolo, como quem diz, cumpriu a missão. Claro que ele vai continuar, vai querer ser campeão brasileiro de novo, e campeão da Libertadores, tudo bem. Porém, foi uma coisa extraordinária o que o Clube Atlético Paranaense conseguiu em termos patrimoniais com o CT do Caju e com a Liga Arena. É um clube que serve de exemplo e para todo o continente latino-americano. Não vou discutir as arenas dos Estados Unidos, os estádios europeus, mas na América Latina não há nada igual. Em termos de conforto, luxo, segurança e grama sintética, teto retrátil, ar-condicionado, quer dizer, não tem mais o que dizer. É a mesma coisa que você entrar, quando antigamente, né, a gente entrava num teatro, num cinema, né, de luxo, a gente se sentia importante. Quando entrei, por exemplo, no Radio City Music Hall em Nova York para ver um espetáculo, eu não acreditei que eu estava lá, porque é uma coisa tão bonita, né? Vocês tiveram oportunidade, quem teve, é algo assim extraordinário, né? E eu me lembro até aquele filme do Woody Allen, né? A Era do Rádio, que ele, criança, entrou a primeira vez, ele ficou como eu fiquei, bestificado. É assim que os torcedores de futebol ficam quando entram na Liga Arena. Mas o Petralha deve ter tirado um peso das costas, assim, mas evidente, né? Imagine. Estava tudo por causa daquele empréstimo que o Beto Richa autorizou, teve que dar em garantia todos os ativos financeiros do Atlético, direitos de televisão, estádio da Baixada, CT do Caju, estava tudo alienado como garantia, é evidente, a vida do Atlético estava ali garantido, e o Beto Richa sai e não dá bola para nada. E é um tema que ficou 9 anos para ser resolvido. 9 anos. 9 anos é uma década praticamente, e felizmente tudo resolvido. Aí a justiça resolveu esse tema. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Tem Coritiba hoje, 9h30 contra o Santos. O que falar desse jogo, Carneiro Neto? Olha, falar do jogo propriamente eu acho até que não é o caso, porque, né, vai ser realizado após nós fazermos o programa. Eu acho que nós temos que analisar o Coritiba de uma forma um pouco diferente, já tentando elaborar o futuro do Coxa, o calendário na Série B,
para 2024. Eu despendi o Curitiba, acreditei naquela virada, possibilidade, e infelizmente foi um vexame. Agora, por quê? O time do Curitiba está com todo tipo de problemas. Se nós temos o Atlético, nós analisamos há pouco, com problemas técnicos, táticos, eventualmente, o Curitiba tem problemas diferentes. O Curitiba é um time desmontado emocionalmente. Ele começa bem todos os jogos, toma o primeiro gol, desmorona. Mas isso faz anos já, né? Bom, não sei, vamos ver agora, isso está acontecendo no momento. Se for entrar no máquina do tempo, né, aí é complicado. Mas eu acho que o Curitiba precisaria mudar a sua forma de projeção, de planejamento para o próximo ano. Começa por mudar os personagens. Esses que estão aí não foram aprovados. Os novos da SAF, que estão respondendo pelo futebol, foram reprovados, do presidente ao ponto esquerdo. Então eu só faço esse alerta, né, no sentido de contribuir para que o Coxa volte com outra mentalidade para o próximo ano. Porque se repetir esse nível de contratações que foi realizado dentro de um programa mal feito, mal elaborado. Troca de treinadores, né? Trocou 3 treinadores, não funciona. O time não responde ao apelo da torcida. Então eu vejo a situação do Curitiba quase caótica, em todos os aspectos. Mafuz, complete aí. Está sendo Brando Carneiro quase caótica, mas é caótica. O Curitiba tem que ser tratado como um indigente no momento e tem que ser ajudado. E para ajudá-lo, ele tem que se conscientizar, a SAF tem que se conscientizar que esse que está comandando o Amodeu, Carlos Amodeu, é o CEO. não tem a mínima condição de tocar o clube. Não tem a mínima condição. Então passa a ser curioso até saber, e importante saber, qual será o trabalho, até que ponto o Wilson Ribeiro de Andrade, que vai representar a associação, vai ter dentro dessa administração do clube. Do Conselho Administrativo da SAF. O Curitiba não havia contratado como consultor um vitorioso ex-presidente do Internacional? E ele não veio? Não, ele veio, ele está fazendo ele consulta de lá. Ele vem e fica uma semana aqui. Fica um tempo aqui, volta, a consultoria... Mas ele já chegou a vir? Já. Então não precisa vir mais. A consultoria, ela vai até o final do ano. Obrigado, não precisa vir mais. Coisa do Se ele veio, fez a consultoria e deu nisso, é coisa do você tomar 3 gols do Cuiabá, 2 gols não. do Palmeiras, o Palmeiras chegou aqui se arrastando. Mas a consultoria começou recentemente, né? Já não, estava nessa brincadeira. fase. Mas vamos mudar, né? Ou como diz uma coisa, vamos mudar os personagens. Vamos mudar, espera aí. Essa consultoria, eu andei pesquisando e falando com gente de Porto Alegre. O Carvalho, ele ganhou notoriedade quando foi presidente do Inter. 2005, né? Foi campeão da Libertadores. Não, na Libertadores 2006. E do mundo. 2005 foi o São Paulo. Ele foi o presidente. 2006. Ele era o presidente. Mas ele e o grupo dele foram os mesmos que quando voltaram o Inter foi rebaixado. Ele já rebaixou o Inter. Então ele já viveu e apresentou para o Inter as duas faces da moeda. Certo? Mas esse é o menor dos problemas. Porque amanhã ou depois, servindo o contrato, não vai ser renovado, não vai ficar. É que ele veio porque é amigo do Amodeu. O Curitiba é um clube de amigos, né? Virou um clube de amigos. O Arthur trouxe o Fran Sérgio de Portugal. Fran Sérgio trouxe Samaris. Slimani jogou em Portugal, conhece? Trouxe o Gessé. Ganhando um caminhão de dinheiro. Então virou... Aí dizem, e é um detalhe, Carneiro, e Fernando, os assinantes do 12, é muito importante. Um amigo chegou, torcedor do Curitiba, disse, mas o dinheiro que estão gastando é do grupo de empresários. Não, é o dinheiro do Curitiba. É o dinheiro do Curitiba. Porque é o dinheiro que entra
em razão do Curitiba, das fontes que o Curitiba gera, e é mal aplicado. É mal aplicado. E entra na lista de débito, de crédito, que está sendo pago pelo grupo. Sim, já pagaram 8 milhões. 8 milhões. Não, e desse. Eu não falo da recuperação judicial, eu falo do gasto com o clube. A gente tem que separar, né? Porque quando a Tricorp comprou a SAF do Curitiba, o que você fechou? Em 10 anos, a Tricorp 400 milhões. Em 10 anos, ao todo, Não. 1 bilhão e... Até. Não, ao todo é 1 bilhão e 300 milhões. Só que tem várias partes. 100 milhões para o CT, tem o estádio, tem dívida. E para o futebol, contratação é 400 milhões. 400 milhões, 400 é isso milhões. que eu quero dizer. 400 milhões, só para você ter uma ideia, é o orçamento hoje do Atlético Paranaense para o futebol. Um ano. O Atlético Clube médio, assim, em termos, no geral, de orçamento no futebol. Né? Uhum. Quer dizer, e o Curitiba 400 milhões em 10 anos. Mas é que o contrato foi fechado no momento de desespero do Coxa. Não foi um bom negócio para o Curitiba Futebol Clube. Isso eu venho falando já há algum tempo. Porque o Curitiba não tinha outra alternativa. Né? O pior é o agravamento. Porque a torcida ficou na ilusão. Primeiro é isso aí, que o dinheiro não é do Curitiba. É do Curitiba. É do Curitiba Segundo, o dinheiro. O pessoal prometeu que vai mudar de patamar, que o Curitiba nunca mais vai passar por essas humilhações. Corre o risco de passar, sim, mais um ano, mais 2, não sei quanto. Por quê? O dinheiro não traz garantia de resultado de bom futebol. Se não tiver Se ideia. não tiver gestão, competência, amigo, É verdade. não adianta. Sim, isso é a Tem mais que falar pura verdade. isso, e tem que falar isso, como é o nome da estrela lá da SAF, o Justus. O Roberto Justus. E não veio mais pra cá o Roberto Justus, né? Não veio mais. Não, ele veio, ganhou alguns jogos, depois... Ganhou um. Não, Aquela partida com o ganhou Fluminense. do Fluminense, ele aproveitou e botou a carinha. Aí não voltou mais. Não voltou mais o Roberto Justus. Mas, o que a gente viu na derrota para o Palmeiras no último domingo foi uma cena que ganhou o mundo, que foi uma jogada ensaiada, um tiro de meta. Eu nunca tinha visto aquilo. Você viu, Carneiro? Olha, eu vi num filme do Chaplin, uma daquelas comédias, cinema mudo, alguns lances parecidos. O garoto. Todos eles tinham a cena O da filme polícia. o garoto. Vem assim, um monte de polícia, daqui a pouco tropeça, cai em todos. Daqui a pouco a câmera volta, os policiais voltavam. Então me lembrou Chaplin, Thiago Chaplin Kozlowski, com todo respeito. Olha, foi ridículo o que aconteceu. Uma fusca. Eu não entendi. Você conseguiu entender? Eu não entendi. Eu procurei saber. Eu acho que eles queriam atrair a marcação ali para sair. Mas assim, tudo errado. E não é hora de fazer isso. Foi a jogada do ano. Não é hora de fazer, de inventar esse tipo de coisa com o time com 20 pontos, com 99% de risco de Você cair. continua defendendo o técnico do Curitiba? Não, eu não defendo, mas eu faço uma avaliação do trabalho, né? E agora? Não, eu acho que ele está sendo infeliz, evidentemente, porque também não tem jogador. Ele tem que botar o tal de Samaris para jogar. Né? Porque senão entra no vestiário, vem o cara que contratou e faz assim: você não pôs o meu jogador, hein? Não é assim no futebol? Mas, o William Farias, que Por que, era que o Arthur titular, Vidal jogava? Por que, que o William Bigode joga? Porque vai no vestiário, o outro lá, o Wesley Carvalho, também vem o do Atlético. Você pôs o meu jogador, ainda bem, hein? O Matos, Amigo, não dá. Eu conheço ele de ponta cabeça. Né? Eu também fui repórter, eu também dei minhas contribuições extracurriculares para time de futebol, certo? Eu sei o que estou falando. Certo. Então, para a gente ir para a parte final desse podcast Carneiro e Mafuz, número 22, olha só. Estamos na 22ª edição. Teve no final de semana um jogo que aconteceu em 2 dias, né, que foi Botafogo e Atlético. Acabou a luz, foi uma palhaçada também, né? Volta, não volta. Aí deixaram para o dia seguinte, né? Completaram o jogo, ficou
terminou no empate 1-1. A segunda parte praticamente não aconteceu nada, né? Pouca coisa aconteceu. Não, o Rômulo vontade. perdeu um gol que estava impedido, mas não se perde. Porque não tinha o VAR já. Não tinha VAR. Mas é o afundamento da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que está em crise, né? Há mais de 40 anos, desde o ilustre Leonel Brizola, né? E daí o Rio de Janeiro afundou em todos os sentidos. O gerador do Engenhão não funciona. Você quer o quê? E daí o Botafogo bota a culpa na Light, a Light bota a culpa no Botafogo, fica aquele jogo de empurra. Mas eu quero saber do seguinte, senhor Carneiro Neto, o senhor que é o cara dos efabulativos. Aqui, na nossa região, você tem lembrança, assim, de jogos que foram interrompidos, ou por falta de luz, ou alguma outra coisa, não? Eu me lembro muito do jogo por causa da neblina. Na Vila Capanema e no Pinheirão. Houve problemas. Né? Até o Geraldino era técnico do Atlético e uma neblina baixou lá e o Atlético precisava ganhar do Apucarana. E o jogo estava ganhando, mas não terminava nunca. E o Geraldino com o Divonzir Frega, preparador físico, e o Geraldino berrava. Pô, ele não termina? O jogo não acaba? Daqui a pouco, pi! O Geraldino, o que é que esse palhaço marcou? O Frega, o fim do jogo. Aí eles saíram correndo. Agora, melhor foi em Ponta Grossa, no estádio Germano Krieger do Operário, em Vila Oficinas. Estava jogando Atlético e Brasil de Pelotas, Taça de Prata, final dos década de 1970, 79. E o Operário tinha um lateral direito chamado Gracindo, que jogou no Grêmio Oeste e no Curitiba. E o Gracindo, além de bom jogador, esforçado, um ala direita, ele trabalhava na administração do próprio clube, que ele era muito dedicado. E era eletricista. Então o que aconteceu? Apagou a luz da Vila Oficinas. Houve uma sobrecarga, né, numa das torres, e apagou a luz, o árbitro parou o jogo. O Gracindo, deixa comigo, pulou o alambrado, subiu o poste, foi lá, viu que era o fusível, pediu um fusível, trocou o fusível, voltou e disputou pela lateral direita o final do jogo. Sensacional essa história, hein, Mafuz? Gracindo. Linda, linda. Sensacional. Bom, é isso, meus O amigos. Gracindo eu conheci em Guarapuava. Ele jogou no Grêmio Oeste, faleceu, lamentavelmente. Em Ponta Grossa, ele ficou cidadão pontagrossense. E é uma pessoa muito querida. Lateral direito elétrico. Sim. A defesa, o trio inicial do Atlético era Leves, Gracindo e da Silva, do Grêmio Oeste de Guarapuava. Olha aí. O pior era o Olímpico de Irati, que ele levou o Leves e ficou Leves, Bexiga e Borracha. Era o mais leve do planeta. Ai, ai. Depois do Grêmio Oeste, o Leves foi pro Olímpico de Irati. Muito bom. Vê a coincidência? Leves, Bexiga e Borracha. Ai, ai. Então, nesse bom humor, que o Carneiro queria fazer um programa bem humorado hoje, né, Carneiro? Fechamos aí mais uma edição do Carneiro e Mafuz. Voltamos na semana que vem. Um abraço. Aliás, semana que vem tem data FIFA. Então temos... ou não vai ter programa, Não, ou a vamos gente fazer na Não quarta. é data FIFA, é remanejo. feriado. É feriado, mas vai ter data FIFA também, né? Então. Vai ter data... a data FIFA é na seguinte, né? É. Mas enfim, vamos ver o que a gente faz. Se a gente volta ou não volta. Vai ficar no suspense aqui, se a gente volta semana que vem ou não com mais uma edição do Carneiro Mafuz. Valeu, meus amigos. Um abraço.